vamos partir para esses dois cenários das pontas. Que você vê dentro dos seus alunos que a pessoa consegue ganhar mais massa muscular? Qual que seria a fisiologia da coisa, né? O magrinho, ele tem mais facilidade de ganhar massa muscular e não ganhar gordura? Ou o gordinho, por ter mais gordura, ele preserva mais massa muscular e consegue ganhar mais massa muscular, mas tem o problema da gordura ao mesmo tempo? É que assim, vamos pensar que se a gente for pegar 100 alunos que eu já atendi gordinhos e 100 alunos magrinhos, provavelmente desses magrinhos, sei lá, 80%, 90% já tem uma genética de magro. Então essa genética de magro, ela tem mais dificuldade de ganho de massa muscular. A gente vê assim bem claro que uma pessoa que tem tendência a ser mais obesa, ela já consegue ganhar mais massa muscular também. Não necessariamente, mas se eu fosse pegar do grupo de magro e de gordo, quem tem mais chance de ganhar massa muscular é quem é naturalmente já propenso a ganhar peso. Só que hoje a gente sabe que tem muita gente que teria uma genética de magro, mas que por um estilo de vida ruim por muito tempo, ela engordou. Então, aquela pessoa, na verdade, ela tem uma genética de magro, só que ela tá gorda porque ela tá ali, inoperante do ponto de vista de atividade física, não faz dieta. É o tal do falso magro? Ou às vezes o verdadeiro gordo. Porque, não, eu digo assim, não seria um falso magro, porque tem gente que tá gorda mesmo. Sim. Né? Mas tem tendência a uma magreza, por exemplo. Todo mundo deve conhecer alguém que na adolescência sempre foi magrelo. E aí tá um adulto gordo. Sim. Aquela pessoa, geneticamente, ela tem muito mais propensão a ser magra do que gorda. Tanto é que quando ela não fazia nada, mas ela tinha ali um mínimo de atividade física, se alimentava minimamente bem, ela já era muito magrela. Então aqui a gente tem uma diferença mesmo, né? Sim. A considerar. Se você for me perguntar, normalmente, então, quem tem mais chance de ganhar massa muscular são as pessoas que têm tendência a ganho de peso, né? Vamos chamar assim de endomorfo. Ok. É um somatotipo isso, não é um biotipo, mas a gente só vai chamar assim para exemplificar. Sim. Então, essa pessoa ela tem mais propensão, certo? A ganhar massa muscular. Só que o gordinho, ele sempre vai ter que começar com déficit calórico, porque ele precisa direto perder gordura. E o déficit calórico limita o ganho de massa muscular. Então, se eu for analisar também, levar isso em conta, já que ele obrigatoriamente vai fazer uma dieta hipocalórica e o outro obrigatoriamente vai fazer uma dieta normocalórica ou hipercalórica, então, automaticamente, quem come mais tem mais chance de ganhar massa muscular. Sim. E aí, o caso é que a gente tá falando de crescer seco. Sim. Então, o gordinho, ele precisa secar primeiro para depois vir ganhando. Lógico que nesse processo, se ele estiver treinando, ele vai também perder gordura e ganhar massa muscular. Exato. Né? Então, quando ele secar realmente, que ele tiver seco e ele partir para ganhar, ele tem que fazer o caminho inverso, né? Para depois começar. O magrinho, ele já sai do caminho, vamos dizer assim, inicial, assim, zero, mais fácil. Falando de forma grosseira, o gordinho tem que secar primeiro para depois se focar 100% no ganho de massa. Sim. Né? Só que, logicamente, enquanto ele tá secando, ele também tá ganhando massa muscular. Porque ele é iniciante. Exatamente. Então ele continua ali evoluindo. E quem é muito gordinho, às vezes vai ter que secar, mas como ele é muito gordo, ele consegue comer muita caloria ainda. E mesmo assim ficar em déficit. Então ele consegue ter disposição, consegue treinar bem, etc. Ele também tem uma reserva energética grande. Com certeza. Então se você faz uma estratégia de dieta, por exemplo, ele tem um déficit calórico, mas você faz uma dieta mais pautada em carboidrato e proteína e reduzida em gordura, e coloca esse carboidrato no pré-treino, ele vai treinar muito bem, ele vai conseguir evoluir. Né? Logicamente que tem que estudar caso a caso. Não adianta você fazer uma dieta mais pautada em carboidrato e proteína se ele tem, por exemplo, uma resistência à insulina ruim. Sim, com certeza. Aí ele vai responder melhor se você fizer com mais proteína e gordura. Por quê? Porque apesar do carboidrato ser pró-volume muscular, no caso dele, ele não consegue processar bem, porque a insulina funciona mal. Então, quando ele recupera a sensibilidade à insulina, então aí você consegue subir mais esse carboidrato e consegue dar mais desempenho para ele. E o emagrecimento é o melhor que tem para melhorar a insulina. Sim. Melhor do que medicação, melhor do que qualquer coisa. Emagrecimento e déficit calórico. Então primeiro tem que perder tudo que... Não focar tanto em ganho de massa muscular, vai acontecer. Vai acontecer. Mas o foco mesmo é perder gordura. Depois, fazer algumas manutenções, né? Na verdade, assim, o foco é melhorar o corpo. Então, o emagrecimento e o ganho de massa muscular, ele não precisa escolher entre um e outro, né?
Os dois vão acontecer ao mesmo tempo. Mas como é até mesmo estado de saúde, então ele tem mais gordura corporal, ele precisa voltar para o adequado, por exemplo, para homem de 12% a 18%, para mulher ali por 16% a 24%. Então você precisa se enquadrar nisso. Isso é o primeiro passo. Sim, né? Perfeito. Quando você vai... quando a gente pensa, então, em crescer seco, tem muita gente que fala que é ilusão. Não existe o crescer seco. A gente já partindo desse ponto, que a pessoa já secou e agora ela quer vir para o ganho de massa muscular, o que você falaria de uma porcentagem de ganho de massa muscular ou uma quantidade de ganho de massa muscular para homens e para mulheres que você vê nos seus alunos, até por bioimpedância também, por avaliação física, que ela dá aquele primeiro sprint de booking e ganha massa muscular, e quanto ganha de gordura, assim, em cenários? Se a gente fosse falar mais ou menos de um intermediário, a gente fala num bom cenário, 50% a 50%. Então, se ele ganhou ali 8 quilos, 4 de gordura e 4 de músculo. E se isso acontece, o percentual de gordura muda muito pouco. Porque esse é um ponto importante da gente falar. Interessante. A gente não tá falando só de gordura. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa de 50 quilos e ela tiver 10 quilos de gordura, ela tem 20% de gordura. Se essa pessoa começar a pesar 100 quilos, só que ela continua com os mesmos 10 quilos de gordura, ela tem 10% de gordura. Então, dependendo do plano que você faz, uma pessoa pode ganhar massa muscular, ganhar um pouco de gordura e diminuir o percentual, mesmo ganhando gordura. Sim. Porque ela ganhou, por exemplo, 10 quilos de músculo, um exemplo, vai o iniciante, e ganhou 2 de gordura. Ela ganhou gordura. Sim. Só que percentualmente ela saiu de 18% e foi para 14%. Com certeza. Então ela não secou, mas ela secou. E isso leva a uma coisa interessante que a gente pode até falar aqui. A gente tem, então assim, se for para concluir, a gente tem um ganho de massa muscular seco, sim, mas num cenário muito otimista, como que você colocou, né? O normal mesmo, você acaba vendo uma melhora de composição corporal ali, porque você tem um ganho grande, e o visual fica muito melhor. Então, isso é interessante de falar, porque as pessoas só veem números. Exatamente. E às vezes é só um número. Do tipo, pega a bioimpedância, é muito comum. Pô, mas beleza, eu ganhei esse músculo aqui, mas eu ganhei 2 kg de gordura também. Mas percentualmente diminuiu. Então aquela quantidade bruta de gordura não importa, porque tem muito músculo empurrando a pele. Então, por mais que ganhou 1 kg de gordura, como a musculatura está empurrando a pele afina, né? Igual uma camiseta. Se eu esticar aqui, ela não afina. Então, por que 10 kg de gordura em 100 kg representa 10% e em 50 kg representa 20%? Porque você tem muito músculo empurrando. E eu estou usando exemplos exagerados só para ficar fácil de entender em casa, né? A gente não precisa ser tão grotesco, mas quando você faz um exemplo grotesco, você consegue entender. Então imagina que eu vou colocar se eu colocasse 10 kg de músculo agora no meu corpo, automaticamente eu aumentaria meu volume, automaticamente eu puxaria a minha pele. Uma pele mais esticada é uma pele mais fina, que vai apresentar um percentual de gordura menor, mesmo tendo a mesma quantidade de gordura.